Bom, nessa aula nós vamos aprender sobre formatos e medidas da sobrancelha. Eu vou dar dicas para vocês aqui, para vocês atenderem qualquer tipo de sobrancelha. Toda sobrancelha, ela tem que ter 75% de corpo e 25% de cauda. Esse é o formato ideal para toda a sobrancelha. Quando você for pegar a sua cliente, que você for atender ela, você tem que já olhar para a sobrancelha dela com olhar clínico. Por exemplo, quando o escultor ele vai quebrar uma pedra e esculpir uma pedra e fazer um desenho numa pedra, ele visualiza o que ele vai fazer, o que vai ser feito naquela pedra, para depois ele fazer. Ele não sai fazendo de qualquer jeito. Sai fazendo e o que der, deu. Não. Ele primeiro visualiza o que é que vai acontecer, como é que vai ficar, como é que vai dar o resultado. Então, quando você for pegar suas clientes, você olha para a sobrancelha e já percebe. O ideal é 75% e 25% de cauda. 75% corpo, 25% cauda. Será que essa sobrancelha está assim? Geralmente você vai pegar uma sobrancelha assim, ó. Uma sobrancelha metade, metade, 50% corpo e 50% cauda. 50% corpo e 50% cauda. O que é que a gente tem que fazer quando a gente pegar essa sobrancelha aqui? A gente tem que, geralmente, deixar crescer um pouco essa partezinha aqui, ó. Se for fazer só um design, deixa crescer. Se for fazer uma micro, preenche um pouco aqui com fios. E aí ela fica 75% de corpo e 25% de cauda. Isso é fundamental para você entender e fazer a sobrancelha da forma correta. Vou te passar uma outra observação aqui referente à sobrancelha. As sobrancelhas, ela não pode ficar nesse formato aqui, ó. Por quê? Esse início, se você colocar uma linha imaginária, vai ficar acima do ponto final, desse finalzinho aqui, dessa cauda. Essa cauda, quando ela fica mais para baixo, ela dá um aspecto de olhar caído na sobrancelha, na cliente. Então, o ideal é que a sobrancelha ela seja dessa forma, ó. O ideal é que a sobrancelha seja dessa forma. Olha só a linha imaginária aqui. Olha lá. Acima da linha imaginária. Ou seja, o ponto inicial tem que estar abaixo do ponto final. Tá ok? Vamos só fazer um entre parênteses aqui. Quando a gente falar de ponto inicial, PI, a gente está falando desse início aqui. Quando a gente falar de PF, que é ponto final, a gente está falando desse pontinho aqui, que é o ponto final da sobrancelha. Aqui é ponto de arqueamento, PA, ponto de arqueamento. Então, o PI ele tem que estar abaixo do ponto final, do PF, aqui. Ponto inicial, abaixo do ponto final. E o ponto de arqueamento não pode estar no meio, ele tem que estar mais ou menos aqui, dando 75% de corpo e 25% de cauda. Outro detalhe importante também no design. Aqui está a sobrancelha. Vamos simular a sobrancelha. Esse ponto inicial, ele tem que ter, geralmente, toda a sobrancelha, quando você vai fazer a micro, ou rena, ou design, ele tem que ter 8 milímetros. Aqui, esse tamanho do início até aqui tem que ser 8 milímetros. Se a sobrancelha for muito fina, você pode colocar 7 milímetros.
Se a sobrancelha for muito grossa, você pode colocar 9 milímetros. Então você vai avaliar, o padrão é 8 milímetros, mas você pode avaliar a sobrancelha. Se for muito grossa, você deixa 9, se for muito fina, você deixa 7. Mas o padrão é 8.